Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Pois é, você já viu na descrição. Vamos falar um pouquinho, mas um pouquinho só, porque são muitas as modificações. Basicamente vamos citar aqui algumas modificações estéticas, falar um pouquinho sobre a galeria e também o software de câmera. O que eu estou falando? Estou falando aqui do Android 11 com a One UI 3.1 e o Android 12 com a One UI 4.0. Vamos ver aí basicamente as diferenças desses dois smartphones antes que o S20 FE atualize. Basicamente é isso. Então, bora para a bancada. Fala aí pessoal, estamos aqui com os dois smartphones na bancada. De um lado aqui o Galaxy S20 FE com Snapdragon, do outro lado aqui o Galaxy S21 Plus. Estou aqui com os dois smartphones lado a lado. Basicamente eles têm aí o mesmo tamanho. Eu estou utilizando aqui o mesmo papel de parede para que a gente tenha aí a impressão do brilho da tela. Temos já de cara a diferença entre Android 11 e Android 12. Temos aqui o One UI 3.1 e o One UI 4.0. Algumas coisas mudaram, basicamente estético. As mudanças, temos aqui o apagar no mesmo local. Temos aqui duas telas AMOLED, ambas com 120 Hz. Dá para notar que no Android 12 com a One UI 4.0 eu tenho a parte do fundo, do background, sem vazar o papel de parede. No dia a dia, velocidade do 865 Snapdragon e do Exynos 2100 basicamente não vão interferir no uso. Barra de brilho, como eu já tinha mostrado aqui, elas estão com design diferente. Parte de temas aqui já mostra de maneira diferente os ícones. Até o carregamento também. Temos aqui os papéis de parede carregando da loja aqui todos iguais. Parte dos ícones também. Voltando aqui aos temas. Colocando aqui o tema padrão. Vou aplicar. Temos aqui o tema padrão aplicado, automaticamente ele mudou aqui o papel de parede do S21 Plus. Vamos voltar aqui para o papel de parede que estava. Temos aqui a definição. E aqui nós temos a diferença do esquema de cores, que no Android 12 com a One UI 4.0 nós temos aqui a mudança da paleta. Dá para ver ali a mudança de cores de acordo com o papel de parede. E aqui no caso do Android 11 com a One UI 3.1, nós não temos esse recurso. Vamos trocar aqui para um outro qualquer, colocar o padrão. E aí automaticamente nós temos aqui um novo esquema de cores, que quando aplicado, nós temos a mudança, que aqui a gente não consegue aplicar ainda no Android 11. Parte visual basicamente é essa. Lembrando que os ícones de sistema são afetados, mas os outros não. Alguns aplicativos aqui simplesmente não aplicam, mas basta a gente voltar aqui e selecionar o aplicar paleta para os ícones e aplicativos. Que aí agora nós temos os ícones de sistema, nós temos eles aplicados. Então fica bem diferente, mais interessante aí para quem gosta de seguir as cores, mas eu prefiro, estou mais acostumado com os ícones, eu acabo localizando os aplicativos até mesmo pela cor. Então quando você aplica
o tema nos aplicativos de sistema, os aplicativos que vêm com a Samsung, basicamente gera uma confusão visual aí. Além disso, uma outra coisa que a gente pode citar aqui é que, basicamente, quando a gente tem o tema escuro, esse tema escuro ele é aplicado também no tom do papel de parede e dos ícones. Eu vou desligar aqui o modo escuro dos dois smartphones. Dá para perceber que o tema aplicado na One UI 4.0 com Android 12 permanece. Aqui nós temos aqui o Android 11 padrão, só estou utilizando aqui o S20 FE, enquanto ele ainda não atualiza para o One UI 4.0, porque já existe atualização. Eu estou segurando exatamente para fazer esse vídeo, diferenciando esteticamente os dois smartphones. Bom, vou ligar o modo escuro aqui e também no S21 Plus. E quando isso acontece, você percebe que o tom do papel de parede e dos ícones, ele dá uma escurecida. Isso também é um diferencial que chega com a atualização do Android 12 e o One UI 4.0. Um outro diferencial presente aqui também é a estrutura dos widgets. Nós temos modificações principalmente na parte aqui da estrutura. Enquanto aqui a gente tem que ficar procurando através de que aplicativo a gente quer aplicar um widget, basicamente no Android 12 com o One UI 4.0, nós temos aqui uma organização diferente, tornando a busca pelos widgets muito mais simples. Um dos outros novos recursos que chegou no Android 12 que a Samsung também trouxe, basicamente, é a parte do ícone aqui em cima. Eu coloquei aqui o aplicativo de gravação de áudio e basicamente ali no canto superior direito da tela, nós temos um pontinho verde, onde indica que o microfone aqui está sendo utilizado. Isso pode ocorrer também quando a câmera está sendo utilizada. Então, se você tiver na sua tela inicial e você ver ali aquele pontinho verde, você pode estar sendo aí ouvido ou gravado, digamos assim, caso você mesmo não esteja utilizando um aplicativo para fazer isso. Eu fiz aqui com um gravador de voz somente para exemplificar, tá lá em cima indicado, enquanto aqui no Android 11 com a One UI 3.1 nós não temos esse recurso. E aqui, ponto positivo aí para privacidade e segurança. O detalhe entre os Androids e as versões atualizadas da One UI basicamente nos trazem alguns detalhes em que a gente pode perceber. Basicamente aqui nós temos ultra grande angular, ele aparece o 0.5 aqui, mas antes aparecia aqui esses três ícones aqui, e agora nós temos o número direto, a lente principal e aqui 3x de zoom com o 3x de zoom também ativo. Muito mais simples dessa forma, lembrando que aqui somente quando a gente toca essa parte dos controles intermediários ficam disponíveis para a gente. Tivemos também algumas melhorias aqui na parte da galeria, mas basicamente também efeitos estéticos. Dá uma olhada aqui em algumas fotos e vou direto aqui no modo retrato, que faz muito sentido mostrar por conta da mudança das opções. Eu sempre pude alterar o efeito de fundo, né? O efeito do desfoque. Porém, o que ocorre agora é que a posição mudou aqui embaixo. Eu tenho o efeito em cima e a intensidade do efeito na parte de baixo. Muda um pouquinho, está mais aprimorado, dá para perceber que aqui o 5 do efeito ele é diferente daqui, ó, e o brilho está basicamente na mesma posição. Então, nós temos uma otimização melhor na One UI 4.0 com Android 12. Pois é, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu ia falar um pouquinho sobre as modificações aí do Android 12 com a One UI 4.0. Eu queria saber de você, comenta aí embaixo se você quer informações a mais sobre as mudanças da One UI 4.0 e também o Android 12. Se esse tipo de vídeo faz sentido para ti,
comenta aí embaixo e aí a gente traz mais conteúdo a respeito das atualizações do Android e também da interface de usuário da Samsung. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.